Imagine se a Igreja Católica lançasse um material exclusivo, inédito, sobre amor e sexo. Qual seria a sua reação? Imagine que esse material tivesse por objetivo apresentar o corpo humano, a masculinidade, a feminilidade e o encontro sexual entre os dois como expressão de alegria e de êxtase e de felicidade sem fim. Qual seria a sua reação? Imagine que esse material dissesse assim: o amor é para todo mundo, ninguém pode ficar fora dele. Imagine que ele dissesse assim: ame e faça o que quiseres. E aí, o que você pensaria de tudo isso? Talvez algumas pessoas poderiam pensar que a Igreja Católica está se modernizando e fazendo de tudo para ganhar novos adeptos. Está em final de campeonato e está apelando agora para conseguir trazer mais gente para a igreja. Outros, talvez mais ultraconservadores, pensariam que é o fim do mundo, é o fim da picada. Quando já se viu a Igreja Católica lançar um material desse, ainda falando sobre corpo, sobre sexualidade, sobre relações sexuais e com direito à felicidade sem fim, é o fim do mundo mesmo. Outros, talvez mais céticos, poderiam dizer assim e pensar da seguinte maneira: isso não existe, isso é propaganda enganosa, porque o amor e a felicidade não é para todos. Mas eu preciso dizer para você que esse material já existe há bem mais de 35 anos. Na verdade, ele continua ainda desconhecido pela maioria dos católicos. Eu posso dizer ainda mais para você, que a verdade contida nesse material, ele existe há mais de 2000 anos. Porque desde que Jesus Cristo se encarnou e fundou a sua igreja, a verdade contida nesse material continua sendo defendida e anunciada pela igreja há mais de 2000 anos. Mas eu posso ir além com você e dizer que aquelas pessoas que enxergam um pouco mais longe conseguirão ver que essa verdade está escrita no coração e no corpo de cada homem, de cada mulher, desde que o mundo é mundo. Desde que o Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Porém, foram sendo criadas muitas mentiras ao longo do tempo e nós fomos nos confundindo em relação à verdade sobre o homem e sobre a mulher, sobre o amor e sobre o sexo. E, infelizmente, separaram aquilo que é inseparável: o amor da verdade, o sexo do amor. E sabe quem ficou com o papel de vilã na história? Acredita! A Igreja Católica. E ao separarem o amor do sexo e o sexo do amor, fizeram com que pessoas que queriam viver a santidade associassem sexo a pecado e colocasse a santidade contra os desejos sexuais. Mas também fez com que pessoas que queriam viver o sexo separassem sexo do amor e associasse sexo à diversão, à curtição, à parte de diversões e não à família e uma doação real da própria vida. Porém, de uma maneira revolucionária, enquanto na década de 60 e 70 o mundo celebrava o Festival de Woodstock na América como um lugar da celebração do amor livre, do outro lado do mundo, bem no leste europeu, na Polônia, um homem chamado Karol Wojtyła demonstrava claramente que o ensinamento da igreja sobre o amor, sobre a sexualidade, sobre a família é realmente um caminho que nos conduz à plena felicidade. E ele não fazia isso apenas de forma religiosa, ele fazia isso com base na ética, na filosofia e na antropologia. E esse mesmo homem, sendo eleito Papa, assumiu o nome de João Paulo II. E durante os anos 79 a 84, ele proferiu as famosas catequeses sobre o amor humano durante as quartas-feiras no Vaticano. Essas catequeses também receberam o nome de Teologia do Corpo, onde o Papa, com maestria, ele apresenta o amor e o sexo que, uma vez vividos dentro do seu verdadeiro significado, nos conduzem a uma antecipação daquilo que nós viveremos um dia em plenitude lá no céu. Como alguém formado em filosofia e teologia, eu posso garantir algo para você: que a Teologia do Corpo de São João Paulo II é, sem dúvida, o material mais penetrante e inédito sobre o ensinamento da igreja a respeito do corpo humano. Porque o corpo é apresentado por ele como um lugar teológico, ou seja, um lugar de encontro com Deus. O corpo nos encaminha para Deus. Sem dúvida alguma, eu posso dizer que a teologia do corpo trata-se de um manual sobre como os nossos desejos sexuais são nobres e nos encaminham para o céu. Talvez você esteja pensando aí com seus botões: Fernando,
eu sempre lutei contra os meus desejos sexuais, porque eu sempre pensei que eles eram pecados e que eu tinha que reprimi-los. Agora você vem aí falando pra mim que eles são nobres e me encaminham pro céu. Que negócio é esse, meu irmão? Eu sei que é difícil para você entender isso, mas você não pode reprimir os teus desejos sexuais. Ao contrário, você precisa canalizá-los, orientá-los para aquilo que é bom, belo e verdadeiro. Eu sei que em uma cultura como a nossa, tão erotizada, é muito difícil a gente entender essas coisas. Porém, você precisa saber que o desejo sexual e a atração entre homem e mulher foi colocado em nós pelo próprio Deus, para que através desse desejo, o homem e a mulher se buscassem mutuamente, se unissem e num amor estável e definitivo se tornasse assim a imagem do amor de Deus e da comunhão da Santíssima Trindade. Portanto, essa vocação ao amor está inscrita em nossa própria humanidade. Foi gravada em nossa carne, em nossa masculinidade e feminilidade. Por isso é óbvio que o nosso desejo mais profundo não é o sexo, mas o amor. Nós podemos sim manifestar o amor através do sexo, porém, jamais poderemos tirar o amor do sexo. Isso seria tratar a pessoa como um objeto, seria coisificar a pessoa. Isso jamais poderia ser feito com uma pessoa humana. É por isso que quando a igreja nos diz pela boca de Santo Agostinho assim, ame e faça o que quiseres, na verdade ela está nos dizendo que o amor é a norma personalista. O que significa isso? Que quem ama não usa, e quem usa não ama, porque amar é o contrário de utilizar. Veja bem, é o amor que deve regular os atos entre o homem e a mulher. O problema é que tanto a definição do amor como a sua vivência estão bem desgastadas e adulteradas em nosso tempo. É por isso que a teologia do amor e a teologia do corpo devem caminhar sempre juntas. São João Paulo II deixa claro na teologia do corpo as 4 características essenciais do amor. Sabe qual é? A totalidade, a liberdade, a fidelidade e a fecundidade. Portanto, o amor verdadeiro é total, livre, fiel e fecundo. Se você ama dessa maneira, então fica tranquilo, você pode fazer o que você quiser. Mais do que nunca, precisamos resgatar a riqueza e a beleza do ensinamento da igreja sobre o corpo, sobre a sexualidade humana, o masculino e o feminino, sobre o significado do ato sexual. Sabe por quê? A igreja nunca foi contra o sexo. Ela sempre foi a favor da dignidade da pessoa humana e da sua plena felicidade. Talvez a igreja tenha sido muitas vezes incompreendida simplesmente pelo fato dela não nos enganar, mostrando que o amor é exigente e não dá para ser vivido sem sacrifícios e renúncias. Palavras essas rejeitadas pela nossa sociedade atual, mas que têm a força de encher de significado a nossa existência humana quando nós entendemos o que de fato é o amor. Sabe o que é o amor? É fazer de si mesmo um dom, é ofertar a própria vida. Eu tive a graça de conhecer a teologia do corpo no ano de 2011, durante a Jornada Mundial da Juventude em Madrid, na Espanha. E no ano seguinte, 2012, tive a graça de poder escrever o meu TCC, quando estava concluindo a faculdade de teologia, sobre este assunto. E a partir de então, eu comecei a dedicar a minha vida a estudar e a compartilhar com outras pessoas a teologia do corpo de São João Paulo II, através da organização de fóruns, de conferências, de simpósios, de palestras, de retiros, de encontros, para todo o Brasil, inclusive no exterior, sobretudo para o público juvenil, compartilhando a beleza desses ensinamentos. Mas para tornar esse conteúdo ainda mais acessível, eu decidi gravar uma série de vídeos e disponibilizar para você em nosso canal do Amor Autêntico aqui no YouTube. Portanto, se você quer percorrer conosco esse caminho de maravilhamento, vem com a gente e compartilhe também com seus amigos essa nossa iniciativa. Sabe por quê? Porque a teologia do corpo é uma bomba relógio pronta para explodir a qualquer momento e tem transformado a vida de muitas pessoas. Transformou a minha, de muitas pessoas que eu conheço, e a próxima vai ser a sua. Então, hashtag Teologia do Corpo para Todos, você está conosco nesta iniciativa. Deus te abençoe.